FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O desafio que nós temos hoje associado às emissões de gases de efeito estufa vem principalmente do uso de combustíveis fósseis, ou seja, globalmente, o que mais contribui para as emissões é o uso de combustíveis fósseis. Então, essa queima de petróleo, ou seja, os derivados, né, incluindo o gás natural e também o carvão mineral, né, isso gera essas emissões significativas na atmosfera. E isso induz, e causa as mudanças climáticas, o aquecimento global e essa instabilidade que nós estamos vendo no nosso clima global. O cenário atual de mudanças climáticas está ficando cada vez mais complicado. Nós precisamos controlar o aumento na temperatura da Terra, que não tem acontecido do jeito que se esperava, e a gente está cada vez mais tendo efeitos climáticos importantes, como o caso da inundação no Rio Grande do Sul, que foi uma catástrofe geral, mas isso parece que não está ainda chamando muita atenção dos países. Resumindo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é que o estado ficou completamente destruído, assim. Então, a vida ela foi afetada de várias maneiras. A minha produtora, onde eu trabalho, onde eu gravo as minhas coisas, ela foi completamente destruída. Ela ficou 1,5 metro embaixo da água. A gente até tentou salvar algumas coisas, organizar algumas coisas, subiu para cima de mesa, mas a produtora ela fica numa área onde teve rompimento de comporta. Então a água subiu muito rápido. Em algumas horas ela já bateu 1,5 metro e aí acabou destruindo tudo. Hoje em dia, se conversa muito e se tem muito material na mídia falando do hidrogênio chamado hidrogênio verde. O que é o hidrogênio chamado verde? É o hidrogênio que vem de combustíveis não fósseis, como energia solar e eólica, através da eletrólise da água. E as plantas que estão sendo previstas são nessa linha. Mas a gente tem outras oportunidades do hidrogênio também, né? Que é o hidrogênio a partir da biomassa, que é também um hidrogênio verde, e ele é bem relacionado com as experiências que o Brasil tem com biocombustíveis. Nessa linha de hidrogênio a partir de biomassa, uma das rotas que nós podemos ter é a produção de hidrogênio a partir do etanol, que é o nosso grande combustível a partir da cana-de-açúcar. E nós temos aqui no RCGI, na Universidade de São Paulo, uma planta piloto que está sendo construída e que vai produzir esse hidrogênio a partir desse processo de reforma do etanol. E é o que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Esse projeto, que é a Estação de Reabastecimento de Hidrogênio da Universidade de São Paulo, é um projeto experimental onde nós estamos escalando uma tecnologia, onde o foco é nós mostrarmos para o mundo o potencial de utilizarmos etanol para produzir hidrogênio. O hidrogênio ele tem diferentes formas de ser obtido. Nós não temos ele pronto na natureza, como o petróleo. Ele tem que ser produzido a partir de outra molécula. Seja por eletrólise da água, ou seja, a quebra da molécula da água gerando hidrogênio e oxigênio, seja pela conversão, por exemplo, de etanol. Ou seja, nós pegamos o etanol e quebramos ele em hidrogênio, CO2 e um pouco de água. Nós vamos receber o etanol que vem lá produzido pela Raízen no interior de São Paulo, lá em Piracicaba. Ele vem para cá, ele vai passar por um processo chamado de reforma do etanol. E esse processo ele vai quebrar a molécula do etanol, extraindo esse hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai ser usado em ônibus aqui no campus da cidade universitária, substituindo o diesel. Então, nós vamos ter
esses testes feitos e vamos também ver quais as vantagens ambientais, porque o diesel é um combustível bastante poluente e o hidrogênio é um combustível bastante limpo. Nos veículos leves, o combustível que tem a maior emissão de poluentes é a gasolina. Só para dar uma ideia, a gasolina nos motores a combustão na Europa emite 166 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Se eu for para o carro a etanol ou o carro híbrido flex, eu chego em 14 gramas de CO2 por quilômetro rodado, ou ainda, se eu for para o carro a hidrogênio, eu vou emitir 11. Então, eu vou estar reduzindo de 166, que é a gasolina, sem mistura de etanol, a gasolina pura, para 11. Eu acho que as mudanças climáticas contribuíram, sim, para o que vem acontecendo. No Rio Grande do Sul, as estações eram bem datadas. Assim, tu sabia exatamente quando começava o inverno, tu sabia exatamente quando começava o verão. Hoje a gente está no mês de julho e ainda está quente. Imagine que nós vamos deixar de utilizar o petróleo. Perfeito, então deixamos de utilizar o petróleo. Mas a quantidade que nós já emitimos de gás de efeito estufa, de CO2, continua preso na atmosfera aqui. O etanol é muito interessante porque ele é uma das únicas fontes onde nós podemos produzir hidrogênio com intensidade negativa de carbono. É como se nós estivéssemos removendo o CO2 da atmosfera ao utilizarmos esse hidrogênio proveniente do etanol. Do etanol, para produzir hidrogênio, CO2 sai. Esse CO2 é biogênico, ele volta para a plantação e a cana cresce, então absorve esse CO2. Então esse CO2 é cíclico. O etanol, para a produção, ele passa por um processo de fermentação. Então pega a cana, corta, produz a garapa, mistura com o fermento e produz CO2 e etanol. E esse CO2 é muito puro. Se nós pegarmos esse CO2, vamos dizer de uma forma simplista, fizermos um encanamento e estocarmos geologicamente, o balanço fica, nós estamos removendo o CO2 da atmosfera versus a quantidade que nós estamos emitindo. A Toyota gentilmente nos cedeu um veículo Mirai, que é um veículo a célula combustível, que está aqui no nosso campus da USP e vai ser testado também com o hidrogênio. Os veículos a hidrogênio, a célula combustível, nós, ao invés de abastecermos com etanol, nós abastecemos com hidrogênio. Esse hidrogênio, ele entra nesse veículo e ele é um veículo muito similar a um híbrido. Contudo, ele é puramente elétrico. Híbrido porque ele tem bateria e, ao invés de um motor a combustão, ele tem uma célula combustível, tá? Que faz a combustão a frio, vamos dizer assim, do hidrogênio. Então, nós temos uma reação eletroquímica, onde, ao invés de nós gerarmos a calor, e aumentarmos a pressão e mexer no pistão, nós geramos elétrons diretamente. Então, tanto a bateria quanto a célula combustível geram energia elétrica e os motores são elétricos que fazem a movimentação do veículo. Qual a diferença, então, entre esse célula combustível, ou seja, e a bateria puro? É a velocidade de recarregamento e também a autonomia. Ou seja, o Mirai, por exemplo, recarrega em aproximadamente 5 minutos para uma autonomia de próximo de 800 km, pelo menos 600 km. Quando a gente fala de a bateria, a gente está falando de um período razoavelmente longo de recarregamento, mesmo se nós considerarmos a recarregamento rápido, versus esses 5 minutos. E, claro, a autonomia não vai ser próxima dessa autonomia que nós estamos falando de 800 km. Um ponto que geralmente a gente comenta, ou seja, na verdade, assim, uma percepção pública que se traz o hidrogênio é perigoso. Como qualquer combustível, sim, ele é inflamável, ou seja, nós temos os desafios. O ponto é o seguinte, pense, estamos abastecendo o nosso veículo, e está com gasolina. Vazou a gasolina, caiu. Ela cai no chão e fica ali e começa a evaporar aos poucos. Aí tem um longo período, eventualmente uma faísca por algum motivo, uma bituca de cigarro, caiu, pega fogo.
O hidrogênio, por sua vez, se tem um vazamento, ele sobe, ou seja, ele difunde a uma velocidade de 70 km por hora, ou seja, extremamente rápida. Então, quem está confortável abastecendo o carro com gasolina, fique ainda mais confortável abastecendo com hidrogênio. Temos 2 reformadores produzindo 5 kg por hora de hidrogênio e nós vamos testar isso em 4 ônibus que estão sendo adaptados para ter uma célula combustível e rodar com esse hidrogênio. Num segundo momento, a gente pretende ter uma escala maior, onde nós vamos ter uma produção maior. Esses 4 ônibus eles vão rodar aqui no campus da universidade, porque é onde a gente pode trabalhar. Para eles se expandirem, para rodarem na cidade, a gente precisa ter o aval da CETESB. Isso é a primeira coisa, é a questão ambiental e a questão da aprovação da agência ambiental. E a segunda questão é você ter a produção do hidrogênio em quantidade suficiente. Uma coisa é você ter uma planta piloto, que a gente tem um investimento a fundo perdido da Shell. A outra coisa é a gente saber quanto isso vai custar para que isso seja disponibilizado para o público em geral. Eu acho até que passou da hora de a gente começar a olhar pro clima. Eu acho que é a hora de começar a cuidar mais do meio ambiente. Nós podemos dizer que a FAPESP é, aqui no Brasil, a agência de fomento mais importante e que se dedica mais às questões de pesquisa. A FAPESP existe há muitos anos, ela incentiva muito, não só pesquisas básicas, como pesquisas aplicadas, e ela, através de centros como esse Centro de Inovação, o RCGI, ela vem colocando vários pesquisadores juntos, porque esse centro é um centro interdisciplinar. A FAPESP tem esse papel, né, no estado de São Paulo, e é bonito porque a FAPESP também busca fazer essa transformação de dinheiro gerando conhecimento, né, pesquisa fundamental, conhecimento gerando dinheiro, inovação. Hoje em dia, nós temos cada vez mais uma inundação de fake news na internet. Então, é muito importante que a gente consiga fazer com que a ciência, os resultados científicos, de fato comprovados, cheguem até a população. E cheguem de uma forma didática, porque as pessoas não são obrigadas a entender os detalhes técnicos. Então, nós que trabalhamos com a ciência, temos essa obrigação